Pare de ser bonzinho. O mundo não recompensa os inocentes. Por mais duro que isso soe, é a verdade que ninguém quer admitir. A maioria das pessoas cresce acreditando que, se forem gentis, honestas e sempre disponíveis, a vida naturalmente as recompensará. Mas o tempo mostra o contrário. Quanto mais você tenta agradar, mais é ignorado. Quanto mais se doa, mais é explorado. E no final, o bonzinho fica com as sobras, cansado, frustrado e sem entender onde errou. Mas o erro não está em ser bom. Está em acreditar que bondade sozinha é suficiente para sobreviver num mundo que respeita mais o limite do que o sorriso. Ser bonzinho é fácil. Ser bom exige força. O bonzinho se curva para evitar conflito. O bom se impõe sem precisar gritar. O bonzinho faz tudo pelos outros esperando reconhecimento. O bom faz o que é certo porque tem valores, não carência. O bonzinho é manipulado. O bom é respeitado. E essa diferença, embora sutil, muda completamente o destino de uma pessoa. A verdade é que o mundo não valoriza o que é fácil. Valoriza o que impõe limite. As pessoas não respeitam quem diz sim para tudo. Respeitam quem sabe dizer não, com calma, mas com firmeza. E enquanto você continuar tentando agradar todo mundo, vai continuar perdendo espaço para quem tem coragem de se colocar. Não porque sejam melhores, mas porque o mundo sente quando alguém se respeita, e só respeita quem se respeita. Pare e pense por um momento. Quantas vezes você fez mais do que devia por alguém, e no fim foi esquecido? Quantas vezes tentou ajudar, agradar, resolver, e só recebeu crítica ou ingratidão? Não foi azar. Foi excesso de entrega sem reciprocidade. O bonzinho acredita que o amor, a amizade ou o reconhecimento virão como consequência natural da bondade. Mas a vida não é uma equação moral, é um jogo de percepção. E quem não entende isso, vira peça, não jogador. As pessoas, mesmo sem querer, testam seus limites. Quando percebem que você sempre cede, sempre ajuda, sempre perdoa, elas perdem o respeito. Não por maldade, mas por instinto. Porque a mente humana associa fácil a sem valor. E é por isso que, quando você diz sim o tempo todo, ensina os outros a te enxergar como alguém descartável. Quem não impõe limites, vira chão para os outros pisarem. E quem tenta ser aceito por todos, termina rejeitado por si mesmo. Ser bonzinho é viver em busca de aprovação. É carregar o peso de querer ser querido por todos. Mas isso é uma prisão disfarçada de virtude. Porque o bonzinho não é bom, é inseguro. Ele tem medo de desagradar, medo de perder, medo de ser rejeitado. E por medo, aceita o que não deveria, cala quando deveria falar e se torna refém da própria gentileza. Até que um dia percebe que, ao tentar não ferir ninguém, acabou ferindo a si mesmo. A maturidade começa quando você entende que ser bom não é ser submisso, que você pode ser gentil, mas firme, compreensivo, mas seletivo, que pode ajudar, mas sem se anular, porque quem se doa demais, uma hora seca, e quem se esconde, atrás da bondade, perde o respeito de quem mais gostaria de impressionar. O respeito não nasce do quanto você agrada, mas do quanto você impõe. Pessoas fortes não são as que gritam, mas as que sabem quando se calar. Não são as que confrontam o tempo todo, mas as que escolhem suas batalhas. A força está na capacidade de dizer não, quando tudo em você quer dizer sim só para evitar conflito. Porque cada sim, dito com medo, é um pedaço de você que se perde. E cada não, dito com firmeza, é um pedaço de você que volta. Mas não se engane, ser firme não significa ser duro, significa ser claro. É olhar alguém nos olhos e dizer com calma: não, eu não posso fazer isso. E não se justificar. Não tentar parecer bonzinho. Não inventar desculpas para ser aceito. Apenas manter a postura de quem se respeita. Essa postura incomoda muita gente, e é justamente por isso que ela atrai respeito. Os bonzinhos, no fundo, estão exaustos. Vivem tentando equilibrar o mundo nas costas, acreditando que se
forem bons o suficiente, finalmente serão reconhecidos. Mas o reconhecimento nunca vem, porque o mundo não enxerga os que se apagam. O mundo só nota quem brilha, e brilho não é luz, é presença. Presença é saber o próprio valor e se posicionar mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o canto. É não pedir permissão para existir. É entender que você pode ser gentil e, ainda assim, impor respeito. O bonzinho foge do conflito, mas o conflito é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai cruzar o seu limite, e se você não o tiver definido, será engolido. Por isso, quem quer sobreviver emocionalmente precisa aprender a suportar o desconforto de dizer não, de decepcionar alguém, de perder uma amizade que só existia enquanto você dizia sim. Essa é a libertação que poucos têm coragem de buscar, porque ser livre exige coragem para ser mal interpretado. E o bonzinho não aguenta ser visto como ruim, mas o preço da liberdade é exatamente esse: aceitar ser mal visto por quem se beneficiava da sua submissão. Você precisa entender uma coisa: as pessoas te tratam como você permite, e quando você mostra que não tem limite, o mundo não hesita em ultrapassá-lo. Mas quando percebe que você sabe quem é, o jogo muda. Os mesmos que antes se aproveitavam passam a te respeitar. E não é porque você ficou frio ou distante, é porque você aprendeu a se respeitar primeiro. O respeito próprio é um campo de força invisível. Ele não precisa ser explicado. As pessoas apenas sentem. Ser bom é diferente de ser bonzinho. O bom age com propósito, o bonzinho com medo. O bom escolhe ajudar, o bonzinho precisa ajudar para se sentir aceito. O bom é respeitado, o bonzinho é usado. E enquanto você não entender essa diferença, vai continuar repetindo o mesmo ciclo. Se doa, é decepcionado. Se fecha, volta a tentar agradar e se decepciona de novo. Até perceber que o problema nunca foi a bondade, mas a falta de limite. Não é errado ser gentil. Errado é se anular para sustentar a imagem de uma gentileza que os outros nem valorizam. O mundo precisa de pessoas boas, mas fortes. Boas, mas despertas. Boas, mas conscientes de que não é possível salvar todo mundo. E, principalmente, de que nem todo mundo merece o seu melhor. Alguns só estão perto porque sabem que você nunca diz não. E vão continuar te drenando até você aprender. Pare de tentar provar que é uma boa pessoa. As boas pessoas não precisam provar nada. Elas simplesmente são e colocam limites quando necessário. Porque bondade sem limite vira autodestruição. E você não nasceu para se destruir tentando ser aceito. Nasceu para evoluir, aprender, crescer e se tornar uma versão mais forte e consciente de si mesmo. O bonzinho vive esperando gratidão, mas a gratidão é rara em quem só pensa em si. E o bonzinho, por ironia, costuma atrair justamente os que mais abusam da sua boa vontade. Porque essas pessoas sentem cheiro de submissão. Elas sabem que basta um elogio, uma chantagem emocional ou um pedido de ajuda para que o bonzinho largue tudo e corra. E depois, quando ele se cansa, é descartado como se fosse culpado por ter se doado demais. A bondade, quando não é protegida por limites, se transforma em fraqueza aos olhos dos outros. E fraqueza visível é convite para manipulação. Se você quer respeito, precisa aprender a ser firme. A firmeza não é arrogância, é autodefesa. Não é dureza, é clareza. É a capacidade de se manter calmo diante da pressão e dizer: eu sei quem sou, sei o que mereço, sei até onde posso ir. Essa segurança muda tudo. As pessoas percebem e passam a pensar duas vezes antes de cruzar seus limites. Porque quem se respeita transmite uma energia que o mundo entende sem palavras. O bonzinho acredita que será amado pelo que faz. Mas o amor verdadeiro não vem do que você oferece, vem de quem você é. E quem é inteiro não precisa se oferecer o tempo todo. O respeito e o amor só florescem onde há equilíbrio. E equilíbrio nasce do autoconhecimento, de olhar para si e dizer: eu não preciso ser o herói de ninguém. Já basta ser o guardião de mim mesmo.
O bonzinho se esconde atrás do medo, mas o medo disfarçado de gentileza ainda é medo. Medo de ser rejeitado, de ficar só, de ser mal visto. Mas o que ele não percebe é que, ao tentar agradar todo mundo, acaba perdendo o amor mais importante, o próprio. E quando você se perde de si, tudo o que faz pelos outros perde o sentido. Ser bom é cuidar, mas também é se cuidar. E só quem se respeita consegue amar de verdade. O mundo não. Precisa de mais bonzinhos, precisa de bons conscientes, de pessoas que ajudam, mas não se deixam sugar, que amam, mas não aceitam ser humilhadas, que perdoam, mas não repetem o erro, que dizem sim com o coração aberto, mas também sabem dizer não com a alma em paz. Porque quem vive tentando agradar todos nunca será feliz, mas quem aprende a viver com propósito e respeito atrai naturalmente quem vibra igual. Ser bom não é sobre servir, é sobre escolher com sabedoria onde colocar sua energia. Nem toda guerra merece sua paz. Nem toda pessoa merece sua entrega. E nem toda situação precisa da sua presença. Às vezes, se afastar é o ato mais nobre que você pode praticar, porque proteger sua energia também é um gesto de amor. Um dia, o bonzinho acorda. Ele percebe que foi usado, que se cansou, que deu demais, e nesse momento, algo muda dentro dele. O cansaço vira clareza, a frustração vira limite, a dor vira respeito próprio, e o que antes parecia fraqueza se transforma em força. A partir daí ele não precisa mais fingir ser bom, ele simplesmente é. E o mundo que antes o ignorava passa a respeitar, porque nada é mais poderoso do que alguém que aprendeu a ser gentil sem ser tolo. Se você chegou até aqui, talvez tenha reconhecido algo de si nesse texto. Talvez já tenha se cansado de ser o bonzinho que todo mundo elogia, mas ninguém valoriza. Talvez tenha percebido que é hora de mudar, de se escolher, de colocar limite. E se for assim, lembre-se, a bondade verdadeira começa quando você aprende a ser bom consigo mesmo. O resto é consequência. Se esse vídeo te fez refletir, se você já viveu situações em que ser bonzinho te custou caro, deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilhe com alguém que vive se doando demais e precisa ouvir essa verdade. E se você quer continuar aprendendo a se fortalecer emocionalmente, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Aqui, toda semana, a gente fala sobre poder interior, consciência e respeito próprio, para que você aprenda a ser bom sem precisar se destruir para isso.